Hoje entenderemos uma das perguntas que provavelmente você já se fez em algum momento de sua vida. O porquê Jesus precisou morrer por nós. Nós que muitas vezes não reconhecemos essa graça, esse amor tão grande. Nós que somos tão falhos e pecadores. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. Assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você será edificado pela palavra de Deus. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. Jesus ofereceu-se em sacrifício no meu e no seu lugar, ou seja, Ele morreu por nós para nos dar uma nova oportunidade de salvação. Veja o que está escrito em João, capítulo 10 e versículo 18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Uma das questões mais difíceis de serem compreendidas sobre a morte de Jesus Cristo é o motivo, ou seja, por que Jesus precisou morrer. E para conseguirmos entender esta causa, primeiramente devemos nos lembrar que o que Jesus fez foi um sacrifício. Ele sacrificou a si mesmo pela humanidade, para que nós pudéssemos alcançar o perdão, pois ninguém teria o poder de tirar a vida de Jesus Cristo, mas Ele mesmo se ofereceu. Tendo esse conhecimento, percebemos que o pecado, que é a desobediência, foi a causa ou o motivo que levou Jesus Cristo a morrer por nós, seres humanos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e por isso foi necessário um inocente oferecer sua vida para resgatar a humanidade. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o salário do pecado é a morte, tanto física como espiritual, resultando em uma separação eterna de Deus, Deus, pela sua infinita graça, ofereceu o próprio Filho para nos perdoar, nos dando assim uma nova oportunidade de se arrepender de tudo aquilo que nós praticamos contra Deus. Veja o que está escrito em João, capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que passa a crer em Jesus, isto é, passa a obedecer a palavra de Deus, andando conforme ela nos orienta, tem a promessa da vida eterna. Somente Jesus pode salvar a nossa alma e nos livrar do poder do pecado, pois Ele morreu e ressuscitou para nos dar a verdadeira vida. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, Jesus Cristo foi o único que, sem pecado, morreu e ressuscitou por todos nós. Embora o pecado tenha separado o homem do Criador, ele iniciou um plano de reconciliação. Diante da queda, Deus prometeu um Salvador para derrotar a serpente. Até que isso acontecesse, os homens sacrificavam animais, cordeiros inocentes, a fim
de obter o perdão dos seus pecados. Porém, não eram mais o suficiente, pois o pecado estava cada vez mais aumentando. Porém, esses sacrifícios apontavam para o sacrifício que Jesus um dia iria fazer para salvar a humanidade. Porém, a pergunta que não quer calar é: por que Jesus teve que morrer por nós? Como Deus não poderia deixar o pecado impune, Jesus decidiu assumir o nosso lugar. Ele ofereceu-se para assumir a nossa culpa e carregar o nosso pecado. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 53 e versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você precisa acreditar que os seus pecados e iniquidades foram colocados sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado. Então, você não precisa mais continuar sendo escravo do pecado, escravo do vício, escravo da mentira, das drogas, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus te ama tanto que Ele é capaz de te dar forças para você vencer o mundo e o pecado. Abandone hoje tudo aquilo que você pratica que não agrada a Deus e receba Jesus em sua vida. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Perceba que o amor de Deus por nós é tão grande que mesmo que não reconhecemos essa graça, esse amor tão grande por nós, mesmo sendo tão falhos e pecadores, Ele foi capaz de nos amar, enviando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E Jesus morreu por nós para nos libertar do poder do pecado e transformar a nossa vida, nos fazer uma nova criatura, para que um dia nós venhamos reconhecer esse tão grande amor e olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, por me amar, mesmo quando eu ainda andava na prática do pecado. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Você que ouviu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja que a partir deste momento o seu nome seja escrito no livro da vida, faça esta oração de confissão comigo agora. Mas lembre-se, fazer essa oração ou qualquer outra oração não é capaz de lhe salvar. Você precisa confiar em Jesus Cristo e servir a Ele em espírito e em verdade, pois somente Jesus pode providenciar o perdão para os seus pecados. Diga: Deus, eu sei que tenho pecado contra Ti e mereço castigo, mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu mereço para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono os meus pecados e os meus vícios e aceito a Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Apaga o meu nome do livro da culpa e escreve o meu nome no livro da vida para o grande dia da redenção. Amém. Agora que você fez essa oração comigo, você passou a aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja mais parecida com a Bíblia, passe a frequentá-la e seja fiel a Deus até o fim. Amém? Vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Esteja preparado para o grande dia do arrebatamento. Viva em santidade diante de Deus e muito obrigado por ficar aqui comigo até o final desse vídeo.
Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal e compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.